pessoal, eu sou a Cris Cole. Eu vinha hoje aqui nesse vídeo falar com vocês sobre a palavra de Deus, mas antes eu quero falar sobre algo. Não sei se o vídeo vai ficar longo, mas se ficar eu gravo outro falando só sobre a palavra, que foi exatamente para isso que eu vim aqui hoje. Mas Deus, Ele muda as coisas assim de uma hora para outra e eu fico admirada como é o mover de Deus, como que Ele nos surpreende, me surpreende da maneira dele agir. Eu estava aqui esperando a carregar a bateria da minha câmera para gravar esse vídeo e eu fui olhar meu TikTok, que por coincidência ainda no vídeo passado eu dei dicas, né, de como usar o aplicativo TikTok. E aí os vídeos mais vistos no momento estão falando sobre George Floyd, que foi o rapaz que foi morto pelo policial. Todos já devem conhecer sobre o que aconteceu. Eu não tenho acompanhado de perto, mas está tendo muitos protestos em relação à morte dele. As pessoas falando, né, que os negros também importam, lógico que importam, todos nós importamos. Eu fico indignada de ver que nós estamos no ano de 2020 e ainda existe esse preconceito em relação à raça, né? A cor. Graças a Deus eu nunca tive esse preconceito, sempre desde pequena fui educada pelos meus pais e Deus diz, né? Ninguém é melhor do que ninguém, a cor de uma pessoa não altera o caráter dela. E eu fico triste de ver, né? O mais triste de tudo que eu fico é de ver que o mundo ele está tão perdido que mesmo as pessoas que são pessoas que querem fazer o bem, que estão ali nas ruas protestando, todos ali lutando por algo para que a justiça seja feita. E aí eu vou falar sobre injustiça também, no geral. Algo assim que foi visto, foi filmado, todos lutando ali por algo que realmente tem provas para aquilo. Imagina tantas pessoas que passam uma vida inteira sendo abusadas emocionalmente, algumas tiram a própria vida por nem saberem que estão vivendo um relacionamento assim, onde as pessoas vão e destroem a tua alma, no ponto de você não querer mais viver. Ninguém nessa vida passará impune. Se não for aqui feita a justiça, será no dia do juízo final, mas só a Deus pertence. Então eu vejo assim as pessoas por amor vão para as ruas, mas aí aumenta ainda mais o ódio, porque lógico os policiais estão ali fazendo o trabalho deles. Nós não podemos generalizar que porque foi um policial que fez isso com aquele homem, que agora todos os policiais são desonestos, são mau caráter e vão fazer o mesmo com outros. Ao mesmo tempo vão para a rua, se está passando algum carro no meio do protesto, eles com um ódio que eles creem ser algo certo, que eles estão lutando por aquilo, acabam matando pessoas e cometendo o mesmo erro que aquele policial cometeu. E aí eu volto no vídeo que eu falei sobre o perdão e a justiça de Deus. Existe muita injustiça nesse mundo porque o diabo ele está aqui na terra, né? Tudo que não vem de Deus vem do diabo. Tudo que não tem paz, que não traz amor, não vem de Deus. Embora muitos creem que estão fazendo aquilo por um bem, estão desagradando a Deus agindo dessa maneira. Quando na verdade estão tentando tomar a frente do que Deus tem que estar fazendo, né? E do que, ao invés do que entregar a Deus, que é o dono da justiça, orar por essas pessoas, orar pela justiça. Temos que lutar sim, mas da maneira que esses protestos estão sendo feitos,
não é com certeza a vontade de Deus para a vida de ninguém. Isso não gera justiça, gera ainda mais ódio, mais revolta no coração de tantos os que estão lá protestando, quanto nos que estão ali para defender, proteger a sociedade. Muitos saem machucados ali. Enfim, é triste, gente, é muito triste. Eu fico, para entrar aqui, eu vou aproveitar o vídeo porque não ficou longo, para falar sobre a palavra de Deus, o que ele já vem tocando no meu coração para falar. Se o mundo seguisse o que está aqui na palavra de Deus, nada disso que está acontecendo hoje por aí afora estaria acontecendo. Mas talvez isso tudo faça parte também do propósito de Deus, toda essa revolta. Enfim, o que a gente tem é que focar em Deus e saber que a gente precisa fazer a vontade dele, não a nossa. Eu queria falar um pouco sobre religião também, que existem várias religiões. E tudo que eu estiver falando aqui hoje nesse vídeo em relação à religião e o que eu vou estar lendo aqui na palavra, são coisas que eu aprendi, são testemunhos que eu vou estar dando para vocês aqui. Eu não estou aqui para convencer ninguém mesmo porque eu não tenho esse poder. Somente quem tem poder de convencer qualquer um de nós é o Espírito Santo de Deus, e para isso também tem que ter a nossa fé envolvida e o nosso querer. Porque Deus é um Deus de amor, Ele respeita, Ele não entra na vida de ninguém sem que a pessoa peça, dê permissão a Ele entrar. A Bíblia é onde eu encontrei as respostas para todas as religiões onde eu estive aberta a conhecer. E Deus fala, conheças a verdade e ela te libertará. Então eu convido vocês a, independente da religião que você venha a ser e acreditar, independente da sua fé, que você possa abrir o seu coração e escutar o meu testemunho, e você depois orar e falar com Deus e pedir para Ele te confirmar se tudo isso que foi revelado através do meu testemunho testifica a verdade. E Ele vai revelar para vocês, como Ele revelou para mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu um dia também acreditei em outras religiões, e eu vou dizer como foi que eu cheguei até o cristianismo. Eu, quando era pequena, fui batizada, fiz primeira comunhão, catecismo, a minha mãe me levou, e eu confesso que eu achava aquilo tudo muito chato. Eu era jovem, eu tinha acho que 12, 13 anos, mas aquela coisa de ter obrigação no catecismo, que tinha que ler a Bíblia, que eles mandavam ler, tinha que decorar as orações e tinha que ir na missa todo domingo, porque senão não conseguiria me formar no catecismo. Aí depois disso, passou, depois eu não frequentava a igreja, passaram-se anos, aí eu comecei a conhecer um pouquinho do mormonismo, eu não sei exatamente como é que fala isso, porque a minha avó, ela era mormon, a religião dela que ela seguia era mormon. E aí eu tive estudo bíblico com os mormons que vinham, inclusive eram americanos, vinham na minha casa lá no Brasil, eu devia ter uns 14 anos, e aí eu tive todo o ensino bíblico deles, que foram acho que 11 ensinamentos, 11 classes que eles vêm e falam sobre a palavra, mas eles falam no final para você orar e aí Deus daria a confirmação, e eu não recebi essa confirmação, então eu não me batizei. Eu fui batizada quando era bebezinho, na igreja católica, como já era tradição no Brasil. A maioria dos brasileiros eram católicos, pelo menos na época que eu morava no Brasil. Hoje eu já creio que já não é mais assim. Então depois eu vim para os Estados Unidos. Aqui eu comecei, através de uma pessoa da família, a frequentar a igreja cristã. E a primeira vez que eu fui na igreja, eu senti muito forte a presença de Deus. Eu lembro que estava tendo louvor e eu fiquei toda arrepiada. Eu senti o amor de Deus, até mesmo pela bispa na igreja, a maneira dela me receber, o carinho, o amor dela. E
eu não voltei mais, mas eu nunca mais esqueci o como eu me sentia ali naquele ambiente, quanto eu sentia a presença de Deus, era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. E Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, né? Depois eu comecei a ter estudos também com testemunhas de Jeová, porque eu tenho uma amiga, duas amigas que são testemunhas de Jeová, uma delas é afastada, a outra é firme e forte. E comecei a estudar com elas, sempre aberta a entender, e vou falar para vocês de todas essas que eu conheci, também o Espiritismo, como que foi a revelação de Deus para mim na palavra, de que aquelas não eram as religiões que diz que é a única, né, que é uma só, que na Bíblia fala que é uma só fé, um só batismo, um só Deus. Eu vou dizer para vocês aqui o que foi que me levou a crer que o cristianismo é a verdadeira religião. E por quê, né? Porque na verdade eu digo assim, quando Jesus voltar, não é uma denominação que ele vai falar só isso e aquilo, não. Mas no fim, é mais ou menos isso sim. Por quê? Porque na Bíblia diz que a verdade, ela é Jesus, que veio para nos livrar, né, dos nossos pecados, para que assim a gente pudesse, todo aquele que crê nele, confessar da sua boca que Jesus é Filho de Deus, que veio na terra, né, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus e confessar com a sua boca que Jesus é Filho de Deus, que veio aqui para a terra, viveu e morreu, foi crucificado, morto, né, na cruz, derramando seu sangue por amor a nós, a todo aquele que crê nele, será salvo. E a salvação, no caso, então, ela é feita não pelas nossas obras, e sim através da nossa fé. Isso é um outro vídeo que eu posso fazer depois falando sobre as obras. E um dos motivos que eu vou falar aqui também das religiões, o que diferencia de verdade, porque Deus é amor. Várias religiões trazem esse amor. Mas o amor verdadeiro, ele vem de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as outras religiões vão enxergar Jesus de uma maneira diferente do que o cristianismo. E eu vou dizer aqui o que aconteceu. Quando eu comecei a estudar sobre o catolicismo, eu li na palavra onde diz que não adorais, que Deus abomina as pessoas, né, que adoram imagens, que idolatram santos e que pedem, oram para esses santos que, no caso, não estão vivos, já morreram, é só uma imagem feita. Então Deus fala que não, a honra e glória é toda somente a Ele. Então no catolicismo também tem a Maria, né, a mãe de Jesus, que foi escolhida por Deus, e eu respeito muito, é a mãe, né, que gerou, foi a mulher que Deus escolheu para gerar Jesus, que veio aqui na Terra para nos salvar. Ela foi escolhida. Então nós temos que ter sim muito respeito a ela, mas não podemos colocá-la acima de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz, ele pagou todo o sofrimento por nós, derramando o seu sangue. Ele sofreu, ele morreu por nós e ele é vivo até hoje. Então na palavra, não sou eu que estou dizendo, tá? É na palavra. E eu creio que realmente essa é a verdade. Então ali eu falei, olha, então eu não vou, para mim não é, embora o catolicismo, ele assim como o cristianismo, é a única religião que realmente crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então eu creio sim que os de verdade, né, pela fé, porque pecar, todos nós pecamos, muitas vezes até por falta de conhecimento. Mas tendo conhecimento, quando você tem consciência de que você está fazendo algo e aquilo é errado, aí você tem que prestar contas sobre aquilo, tem a consequência. Quando a pessoa faz algo e é inconsciente, aí é diferente, mas Deus, o Espírito Santo sempre traz a consciência, ele nos convence do pecado, e aí nós nos arrependemos e tentamos ser melhores cada dia, né? Aí depois sobre o Espiritismo. O Espiritismo diz na Bíblia que nós não podemos falar com mortos
E espiritismo, eu conheço várias pessoas que dizem ser espíritas, né? E que mudam a voz, fala com a pessoa com a voz de uma pessoa que já morreu, e na Bíblia fala para tomar cuidado com os enganos, porque o diabo, ele tem poder para fingir, para se passar por algo bom, para que engane as pessoas e que elas não sigam o que é o verdadeiro caminho. Eu creio que eles não creem em Jesus. Eu não cheguei a fundo nesse, mas se creem, não creio que é como o Senhor e Salvador, senão eles seriam cristãos e não espíritas, né? Eles creem em outras vidas, reencarnação, e na Bíblia Deus diz claramente que é só uma vida. Eu tenho uma amiga que ela falava pra mim, né? Ai, mas e se a pessoa volta, tem outras vidas? Eu falei, olha, um dia eu gostei de conhecer o Espiritismo exatamente por isso. E eu cheguei à conclusão de uma coisa. Quando a gente, ser humano é fogo, né? Sabe que vai ter outras vidas, fica mais fácil de fazer as coisas erradas. Você fala, eu vou continuar fazendo essas coisas? Aí na outra vida eu dou uma melhorada, né? Vou ter outra chance, ainda vou viver de novo. Não. Na Bíblia diz bem claro, é uma só vida. Uma só fé, um só Deus e um só batismo. E ali, isso testificou em verdade no meu espírito. Então eu já falei, ok, também não acredito no espiritismo. Já tive prova suficiente, evidências na Bíblia sobre isso. Aí fui para conhecer sobre o Testemunha de Jeová. Deus é amor. Primeiro que eles não creem em Jesus como o Senhor e Salvador. Eles creem como Jesus sendo alguém, um profeta, alguém muito... eu estou falando um pouco que eu conheço, tá? O principal é que eles não creem que Jesus é Filho de Deus e que veio na Terra e que morreu na cruz e que ele é vivo até hoje. Não é nem a questão do sangue, da transfusão de sangue que me pegou mais nesse sentido de ver que não é, que realmente é um culto e não uma religião, no caso a verdadeira. Principalmente por causa da falta de amor em relação ao próximo. Eu tenho uma amiga essa que eu falei, inclusive, que ela foi afastada. Ela cometeu um pecado para eles, né? Pecado. E aí eles expulsam a pessoa, a própria família não fala mais com a pessoa. Depois, quando voltam para a igreja, para o reino, que eles chamam, né? Fica sem falar com a pessoa, parece que é 1 ano, até ter certeza que a pessoa não está mais em pecado. E Deus aqui na palavra, ele não diz nada disso para você ignorar. Ele fala para a gente se afastar do mal, né? Das pessoas que realmente são pessoas de mau caráter, que são pessoas, mas quem pecou, porque ninguém é perfeito, a pessoa pecou, aí ela é expulsa, ela tem que ficar 1 ano pagando por aquilo e ninguém falar com ela. Eu sei porque eu tinha um grupo, eu estava falando com uma amiga, as duas testemunhas de Jeová, só que essa tinha sido afastada. Essa que não era afastada, ela saiu da conversa que estava no WhatsApp, nós 3, e pegou e me chamou e tirou ela da conversa. Vê na rua, nem dá oi. Me desculpa, gente, mas na palavra Deus não diz pra gente fazer isso com o nosso irmão. Ele fala que a gente tem que ajudar aquela pessoa a se levantar e não deixar a pessoa ainda pior ainda do que ela já estava. Isso não é amor verdadeiro, tá? Na Bíblia isso tá claro também. E qual foi a outra que eu falei? Os Mormons, né? Olha, os Mormons, eu falo pela minha avó. Minha avó foi um exemplo para a família toda de fé, de amor, de compromisso, de honestidade, de tudo lindo. E é realmente algo assim que a mim me fez pensar, será que essa religião é a verdadeira? Mas tudo a gente tem que ir atrás, aprofundar, e a verdade testifica para nós, né? A verdade é a palavra de Deus. Deus mostra pra gente, ele não deixa nenhum dos seus filhos enganados. Quando a gente busca, bate que ele abrirá as portas, e ele vai, você pergunta e ele te responde. E aí eu tive esse estudo bíblico
E eu confesso que foi com os Mormons que eu aprendi a orar. A oração que é ensinada aqui na Bíblia. Eles seguem a Bíblia em muitas coisas. Só que eles têm uma outra Bíblia, que é o livro, né, de Joseph Smith, que eles acreditam ser a continuação da Bíblia. E ali eu fui a fundo e eu vi que não bate o que diz no livro de Mormon com o que diz na Bíblia. A Bíblia ela é completa, ela mesma se confirma entre várias partes dela. Eles acreditam, o principal que eu vi sobre os Mormons, eles acreditam que eles serão salvos pelas obras. E esse é um vídeo que eu vou gravar depois falando só sobre isso. Quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei. Então, a partir daquele momento, nós não estamos mais debaixo da lei, embora sigamos aquilo que é o bom, que é o certo, que agrada a Deus, mas não como uma obrigação. Eles ajudam, eles se oferecem, até para vir cortar a grama da sua casa. Eles realmente são pessoas de amor e eu creio que são pessoas do bem, mas que estão enganadas por não conhecerem da verdade, não irem a fundo. Por isso que eu digo que a gente tem que estar aberto a conhecer. Eu não tenho medo de conhecer qualquer religião que seja, porque Deus testifica no meu espírito se aquilo é verdadeiro ou não, e Ele se confirma na palavra. Então é importante, se você tem uma religião, não se feche aquilo como verdade, se abra a conhecer coisas novas, se for da vontade de Deus, porque hoje eu só estou falando para vocês, podendo estar te falando aqui tudo isso que Deus testificou na minha vida sobre as religiões, porque eu estive aberta a conhecer. Eu não estou aqui dizendo que é a minha verdade, é a verdade de Deus que está aqui na palavra dele. Eu não sou dona da verdade, eu não sou nada. Sem o Espírito Santo de Deus em mim, eu não sou nada. Então, para falar a verdade que eu sempre disse, né, que Jesus quando voltar não vai ter a filhinha e só essa religião vai ser, eu digo, a igreja verdadeira somos nós, é o que está dentro de nós, é a nossa fé e é o que a gente realmente crê, porque a salvação vem da nossa fé em Jesus. Aí você para ver, a única religião que eu conheça, pelo menos até hoje, que crê em Jesus como Filho de Deus, que veio na terra, morreu para nos salvar dos nossos pecados, para que assim todo aquele que crê e confessar da própria boca que Ele é o seu Senhor e Salvador, esse será salvo. Lógico que tem que ter atitude, como é que diz, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, então aí você morre para a carne. O batismo simboliza isso, é a sua morte, onde está te limpando, te lavando, te purificando, porque agora a tua carne morreu, você não vive mais da tua vontade, agora você vive do Espírito de Deus, a tua vida agora é feita através da vontade de Deus. Eu demorei muitos anos para chegar até aqui nisso que eu estou falando para vocês. Aceita de coração, vai na Bíblia, fala com Deus, se permita abrir a sua mente para que Deus possa te revelar a verdade, né? Aprenda, eu vejo que principalmente os testemunhas de Jeová, eles são ensinados até já se proteger se algum cristão vier falar sobre a Bíblia tal. Não escuta o que te falam sobre a Bíblia, vai você mesmo ler e deixa Deus falar para você. Estou falando com os testemunhas de Jeová, no caso. Deus vai se revelar para você. Não as pessoas que estão te falando o que é o que não é, porque cada um vai interpretar a Bíblia da maneira que convém, a não ser que seja um verdadeiro Filho de Deus, vai te revelar aquilo que nem eu estou fazendo aqui agora, falando realmente o que Deus já testificou na minha vida, através de tudo isso que eu falei para vocês. Agora você está aqui assistindo, se isso testificar no teu espírito também, fala, faz sentido isso que a Cris está falando, que Deus já revelou para ela, porque é verdade. Se for estudar um pouco mais a fundo sobre essas religiões que eu falei para vocês, tudo que eu falei aqui se confirma. E é assim que eu cheguei até essa verdade. Agora, não é eu que falei, é Deus, e testificou no meu espírito. Por isso eu estou aqui falando isso para vocês. É libertador. Agora eu vou falar sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia. Gente, eu estou impressionada como Deus é maravilhoso, o que Ele tem feito na minha vida. Eu sempre ouvi, todos nós escutamos
leia a Bíblia, aqui está a verdade, conheça a verdade, ela te salvará. Eu, só de pensar, gente, eu queria ler, eu ficava aquela cobrança comigo. Aí eu lia, eu não entendia quase nada. Aí as pessoas falam, tem que orar, pedir para o Espírito Santo te ajudar a entender. E eu orava, aí eu não entendia direito, eu não... Olha, aí eu lembro que eu li mesmo firme e forte, que eu aprendi bastante coisa, foi em Provérbios, porque foi um desafio que fizeram, porque ele tem, se não me engano, 28 ou 29, Provérbios tem acho que 20, deixa eu ver aqui, já falo para vocês agora mesmo. Provérbios, que está logo depois de Salmos, ele tem 31 capítulos, né? Então, em um mês, foi desafio, você lê um por dia. Em um mês eu terminei Provérbios. Foi maravilhoso. Mas eu sempre tive aquela crença limitante que muitos devem ter, de falar, meu pai do céu, olha o tamanho disso, como que eu vou ler? Achava impossível. Achava que era uma missão impossível eu ler a Bíblia. Gente, eu comecei a ler. Li Provérbios faz um tempo atrás, de repente do nada Deus colocou no meu coração, uma amiga veio falar para mim, você precisa ler a Bíblia. E aquilo me incomodou. E eu fui ler a Bíblia, eu falei, eu vou ler a Bíblia. E comecei a ler Romanos. Gente, quanta sabedoria de Deus, como que Deus se revela aqui, mostrando o seu poder, o quanto Ele Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas Ele é muito sábio. Ele é o amor puro e verdadeiro, Ele é um Deus de justiça. E daí, quanto mais eu comecei a ler, mais eu queria ler. Aí logo em seguida, depois de Romanos, eu olhei aqui, né? Aí falei, vou ver aqui. Eu já tinha lido Coríntios, uma época com a igreja, mas eu não lembro, eu vou ter que reler. Mas aí eu fui para Gálatas, aí eu falei, deixa eu ver aqui Gálatas. Aí eu olhei uma, duas, eu falei, nossa, só tem 6 capítulos. Eu falei, gente, são 4 páginas. Daí eu fui em Filipenses e eu falei, olha isso, eu sei que eu já cheguei. Eu tô aqui em... Deixa eu ver onde eu já tô. Eu já li Tiago também. E é assim, Deus vai se revelando. Quanto mais você conhece Ele, mais você quer conhecer. Quanto mais você lê, mais a tua vida vai melhorando. Gente, Ele te dá todas as... Isso aqui, a Bíblia, é um manual de instrução que Ele deixou pra gente. É a revelação dEle, é Ele falando diretamente com a gente. É você conhecer Ele e Ele vai te falando exatamente tudo aqui. E desde que eu comecei a ler a Bíblia, gente, eu não tenho mais medos que eu tinha antes. Eu tenho uma paz, eu tô diferente. Eu já percebi isso. Então eu quero aqui motivar vocês, incentivar, seja lá o que for, para que você se dê essa oportunidade. Faz que nem eu comecei aqui, ó, por Romanos, depois vai para Gálatas e vai lendo. Algumas coisas que eu não entendo, por exemplo, eu tive uma dificuldade para entender sobre as leis. Eu falei, o que é leis? Né? Mas eu vou fazer o vídeo depois falando só sobre isso, as leis e as obras. Porque eu tive essa revelação de Deus e foi muito edificante para mim, para minha vida. Porque a gente não tem como ensinar algo para alguém se a gente não teve entendimento ainda. Então é muito importante a gente ter um entendimento. Se você está lendo e não consegue, pergunte. Eu faço isso, eu pergunto para a bispa da minha igreja, eu pergunto para amigas que eu sei que têm maior conhecimento da palavra do que eu. E Deus, Ele age assim, Ele usa as pessoas que são filhos dEle para que um ajude o outro. É libertador, é lindo mesmo. Mas eu vou ler aqui algo que Deus tocou meu coração a ler, falando sobre... Vou ler aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim.
Teve uma pessoa na minha vida há pouco tempo atrás que ela começou a falar para mim que todos nós temos sombras, somos sombras, ela falou. E aquilo me incomodou de uma maneira, eu falei, eu não sou sombra não, eu não tenho sombra em mim não, tá repreendido em nome de Jesus. E aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a perguntar para uma pessoa, para outra, e aí no fim Deus vem e me mostra realmente, sem o Espírito Santo de Deus, sem a gente morrer para a carne, para viver, que isso só aceitando Jesus é possível você viver e agradar a Deus e fazer o que é o certo, agindo através do Espírito dele. Enquanto estamos na carne, estamos em pecado e estamos desagradando a Deus. Um exemplo claro disso, você já parou para pensar? A maioria das coisas que a gente faz pra gente, se você for pensar que é pra carne, a vontade da nossa carne, são coisas que nos afastam de Deus, são coisas que não nos fazem bem, são coisas que Deus não quer para a nossa vida, que se você estivesse agindo pelo Espírito e não pela vontade da sua carne, você estaria fazendo melhor para você? Eu sempre uso o cigarro, que é algo que eu tive vício na minha vida, e era somente o prazer da carne, porque dava aquela sensação boa, e isso é só um exemplo, porque a maioria dos outros vícios são prazeres da carne. Então é uma luta todo dia, constantemente, entre a carne e o Espírito. E aí fala aqui embaixo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, que foi o que eu acabei de falar. E aí depois ele fala, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei dos pecados e da morte. Então quando a gente aceita Jesus, agora a gente morre para a nossa carne, agora a gente vive do Espírito dele. Então agora nós estamos fomos justificados, né, através do sangue que Jesus derramou por nós, pagando por todos os nossos pecados. Então todo aquele que se arrepende, aceita Jesus, agora já não é mais ele que habita nele, não é a vontade mais dele que conta, e sim a vontade de Deus na vida dele. Então ele é um servo de Deus, ele é usado por Deus, ele não é mais guiado pela própria vontade dele. Aí aqui fala que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimigo, né? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus. Então, todo aquele que está fazendo a vontade da carne não está agradando a Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. O corpo morreu quando foi batizado, né? A partir do momento que Jesus passa, o Espírito dele passa a viver dentro de você, o corpo já morreu, ele está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ai, gente, como Deus é lindo. Então, eu discutindo com essa pessoa, falando que eu não era sombra, realmente, depois que nós aceitamos Jesus, então nós já não somos mais sombra, porque onde existe a luz de Deus, você, enquanto está no seu espírito, continuamos pecando, porque é a luta diária entre a carne e o espírito. Mas aí a gente opa, peraí, é a carne que está agindo aqui. Pode ir embora, Deus me ajuda essa tentação. E aí o Espírito te dá forças e te ajuda, e você consegue, você continua no Espírito. Porque se você sai, né, se você está no corpo, você já não está, você já está com inimizade com Deus.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, sem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós, todos nós somos maus. E aí Deus, Ele, através do Espírito dele que habita em nós, Ele nos dá poder. E aí Jesus disse, né, quando Ele voltou, o meu Espírito ficará com vocês e vocês farão coisas ainda mais poderosas e lindas do que eu fiz enquanto eu estive aí na terra. Por isso é tão importante a gente estar sempre vigiando e orando para que a gente não caia nas tentações da carne, nas ciladas do inimigo, porque ele tenta a vida inteira fazer isso para nos desviar da vontade de Deus, para que a gente perca a salvação. E aí ele fala aqui: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E aí nós então fazemos o que eu estou fazendo hoje, falando de Deus, falando, testificando, testemunhando, para que outras pessoas possam ser salvas também, porque esse mundo está cheio de maldade, cheio de pessoas ruins. Isso aqui que ele diz na palavra dele: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E eu termino esse vídeo aqui. Então, eu aconselho a todos vocês que estão aqui, que tenham uma fé diferente do que essa, do que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que você ore, que você converse com Deus. Eu aprendi com os mormons como orar de verdade, antes de conhecer o cristianismo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque toda religião que prega o bem, ela tem algo ali que não vai ser confirmada na Bíblia embora também sigam a Bíblia, tá? Muitas delas seguem a Bíblia, mas interpretam, mudam algumas coisas. Então, Deus diz aqui: todo aquele que nele crê não será confundido. Ele não vai te deixar confuso. Se dentro do seu coração você está pensando: nossa, realmente essas coisas que a Cris está falando faz sentido, eu estou sentindo no meu coração que tem verdade nisso. Vai e ore e fala: Deus, eu estou com dificuldade, não me permita ficar confundida, me mostra qual é o verdadeiro caminho, testifica no meu espírito se realmente é isso, a verdade. E vá na Bíblia e busque, leia, pergunte para pessoas que têm maior conhecimento, pessoas que realmente você sabe que são pessoas do bem, que são pessoas de Deus, pessoas de fé. Mas pede a Deus, porque é Ele que vai te dizer, realmente Ele vai se revelar para você na palavra e usando pessoas que são filhos dele, verdadeiros, para falar com você. E você vai sentir no seu espírito se aquilo testifica como verdade ou não. Foi assim comigo e eu tenho certeza que será assim com você também. Deus nos ama a todos igualmente. Ele me ama da mesma maneira que Ele ama você, da mesma maneira que Ele ama um testemunho de Jeová, um assassino. Ele ama a todos da mesma maneira. Ele não se agrada, lógico, com as coisas do mal, mas Ele sonha, e a maior vontade dele é que todos nós possamos conhecer da verdade, para que todos nós possamos ser libertos da escravidão e ser livres em Cristo Jesus. Que esse é o amor verdadeiro, o amor único, e Ele está aí para ser revelado. Todos conhecerão de Jesus e terão a sua escolha, farão a sua própria escolha, se aceitarão e o seguirão ou se o rejeitarão. Tá bom, gente? Eu deixo aqui essa palavra hoje para vocês. Foi longa, mas eu creio que vai abençoar a vida de muitos, assim como abençoou a minha um dia e continua abençoando. Fiquem com Deus, um beijo enorme, e se alguém tiver qualquer dúvida e eu puder ajudar, fiquem à vontade e podem me mandar as perguntas.
sobre Deus, se você tem dúvida em relação a qualquer religião. O que eu não souber, eu peço ajuda para quem sabe mais do que eu, mas eu vou responder para você com certeza. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.